Caio, de onde veio essa polarização intolerante no mundo inteiro entre esquerda e direita, onde a esquerda é sexualmente liberal e a direita é sexualmente moralista? Bom, nós estamos falando do fenômeno recente, de como a esquerda e a direita se tornaram. Porque quando a grande estratificação de direita e esquerda se estabeleceu no mundo, não que o debate direita e esquerda tenha começado ali, ele é muito anterior. Veio ganhando esse nome devagar. Foi ganhando esses contornos em parlamentos como o inglês, onde os que sentavam à direita eram conservadores, os que sentavam à esquerda eram liberais. E foram geografias de posicionamento em parlamento que foram definindo a direita e a esquerda. Era? É. Posição da cadeira. Era da cadeira, porque se os conservadores estivessem sentados no século XVIII, no parlamento inglês, todos os conservadores sentados à esquerda, aí a esquerda seria a direita de hoje. Tá. Mas aí os assentos determinaram as designações. Tá. E porque com que critério você diria que direita é conservador e esquerda é liberal? Não faz nenhum sentido em nenhum lugar da Terra. Tem que ter começado de um hábito muito pequeno e muito localizado que cresceu, porque coincidentemente à direita sentavam conservadores e à esquerda sentavam os mais liberais. Mas isso virou uma designação universal no século XX. Depois que o marxismo, o leninismo apareceu na Rússia e depois produziu a União Soviética de Stalin, então aquilo virou a esquerda definitivamente. Mas não é porque fosse liberal, porque era dura pra caramba. Era ditatorial, pesada, escravagista, dominadora, feita em nome de uma ditadura do povo, do proletariado, mas quem praticava a ditadura era uma elite absolutamente czariana nos seus poderes, czarista. Derrubaram o czar, mas não fica vácuo de poder. Mesmo que seja uma ditadura do proletariado, quem toma o poder assume o lugar do czar, os benesses do czar, a vida de czar. Claro. Então, mais a designação que inspirou Cuba estava acontecendo lá. Algumas décadas depois, isso inspirou Cuba aqui. Já tinha formação do grupo soviético desde depois da Segunda Guerra Mundial, quando se formou o grupo. Isso já era inspiração cubana. Só que Cuba não tinha essa inspiração ainda toda, eles só queriam derrubar o Fulgêncio Batista. E a corrupção perversa e a maldade do Fulgêncio Batista, que era o presidente da ilha de Cuba. Se prepararam para derrubar e era uma luta justa derrubar aquele louco. Derrubaram e enlouqueceram no surto do poder, como só ia acontecer. Viraram Fulgêncios Batistas de uma outra natureza. Do outro lado da moeda. De um outro lado, mas as corrupções já não eram da mesma natureza, já não eram com os mesmos agentes corruptores e corruptíveis, mas continuou tudo igual, agora sob uniformes e sob uma bandeira de opção preferencial pelos pobres e pela divisão comunal dos bens do Estado com os pobres. Nos dias do Che Guevara com o Fidel, logo depois o Che viu que o Fidel não era um cara para bancar aquele ideal e foi embora, acabou sendo morto, traído pelo Fidel. Mas isso não tinha nada a ver com sexo, explicitamente até aí. Eram doutrinas econômicas. Sim. A direita e a esquerda. A direita liberal, capitalista, livre negócio,
era o que postulava democracia para a eleição dos governantes, continuidade só no voto. Era o que a direita, de um modo geral, determinava em relação a essa esquerda comunista. Só que a própria direita, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha suas divisões. A direita superconservadora ou conservadora dos republicanos e a direita liberal dos democratas. Mas os Estados Unidos eram considerados pela União Soviética a direita toda. E Cuba olhava para os Estados Unidos e diria, lá está a direita. Total. Agora, dentro dos Estados Unidos tinha uma direita e tinha uma esquerda. Você veja a relatividade da história inteira. A esquerda da direita. E isso veio mudando com o passar das décadas, quando em 89 a discussão, a Guerra Fria, o choque entre Ocidente e Oriente, capitalismo e comunismo, isso e aquilo, caiu com a queda do Muro de Berlim e houve a falência da União Soviética. Durante a década de 90 houve um vazio ideológico total. Não tinham o que colocar no lugar, então parecia que o capitalismo tinha vencido e engolia a terra. A China se tornou capitalista, embora com regime ditatorialmente comunista, absolutista no governo, mas de prática capitalista em todos os sentidos, o capitalismo mais famigerado. A Rússia virou capitalista, embora devagar tenha ido colocando lá em cima o seu czar, que é o Putin, a quem eles amam como figura ditatorial, piramidal, poderosa. Eles gostam, precisam quase que daquele ditatorialismo fantasiado de alguma liberdade. Tá na alma dessa turma? Tá na alma. E com o passar do tempo, depois de 89, com aquele vazio dos anos 90, o que começaram a surgir governos socialistas ou sociais, democracias tendentes ao comunismo na América Latina e em alguns outros lugares, com a ênfase esquerdista no reforçamento do direito de ideologia de gênero, que foi toda uma proposta e uma catequese que foi feita pela esquerda nos últimos 20 anos. Porque ela estava vazia de discurso econômico. Ela usava os meios do capitalismo em todos os seus empreendimentos. A esquerda mundial tinha virado na prática capitalista. Ela não tinha mais diferenciação da direita. Tinham desistido dos regimes impostos pela violência e pela força. Tinham adotado a democracia como meio de alternância de poder ou de instituição de poder. Sobrou o quê? Sobrou reforçar o direito, não agora do proletariado, mas das minorias marginais. Quem são? Os gays, LGBT e toda a sopinha de letras e tudo mais que você queira. Aí, conclusão, a esquerda começou a ser vista pela direita como uma promotora de desfiguração de gênero e de desconstrução da família. A direita começou a dizer, olha a esquerda. E a esquerda olha para a direita e chama a direita de reacionária, homofóbica e tudo mais. São dois extremos alimentando um ao outro. Quanto mais um puxa para um lado, mais o outro se radicaliza do outro lado. Mas já não tem mais nada originalmente a ver com a distinção macroeconômica e política que estabeleceu direita e esquerda durante quase 100 anos na discussão ideológica da Terra. É por isso que nós estamos hoje aqui, vendo direita e esquerda reduzidas a pinto, pepeca e 50 tons de buceta e de piroca. E os Estados Unidos, a eleição lá, como é que foi ganha? Foi ganha com a direita advogando isso. Se nós não elegermos Trump, o que vai acontecer? A esquerda, que lá são os democratas,
que em boa parte do mundo fazem parte do pacote da direita americana, mas lá é a esquerda. Os democratas vão entrar com isto, então nós temos que proteger nossas famílias do casamento gay, disso e daquilo, elegendo um homem como Trump, que vai fazer a nossa vontade nesse particular, que para nós está acima de tudo. Mais do que refugiados, fome no mundo, miséria na terra, crise econômica, degradação do meio ambiente, qualquer coisa vem lá atrás, a gente nem está interessado, na frente vem o pinto e a vagina, porque eles são a simbolização da proteção da família. Então essa é a direita. E a esquerda é aquela que diz: nós não podemos definir pelo pinto e pela vagina o gênero das pessoas. Aí a discussão deixou de ser, sinceramente, o cuidado com o pobre, a miséria humana, a emancipação humana, a educação, tudo isso ficou de lado. Você veja no Brasil nessa discussão. O grande defensor da família, do pinto e da vagina, não quer nem aparecer em debates, porque ele não se garante para discutir nada. E ele está garantido de que no silêncio dele, gritando só a favor da família, significando nisto que ele é defensor da homofobia, disso e daquilo e de outras coisas, ele se garante no fato de que isso basta para que ele seja eleito, porque ele não tem o que dizer, não tem o que fazer, não tem cultura, é um ignorante, despreparado, não aguenta o tranco de 15 minutos de uma conversa séria, olho no olho. Culta, inteligente, indo às causas das questões, não suporta. Então a gente está vivendo essa brincadeira de direita e esquerda. Economicamente aqui você viu. Qual a diferença entre PT e PSDB e PMDB? Qual a diferença? É tudo a mesma corja embostalhada, tudo podre, corrupta, igual. Podre, tudo igual. Tá tudo tudo igual mesmo. Na mesma medida. Não, é tudo a mesma mentira, é tudo o mesmo engano.